Olá, você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, Letícia. Esse ano estamos estudando o Novo Testamento, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. Lembrando que a nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui de Marta e Maria, a Boa Parte do Dia. Essa semana é uma semana muito especial. Vocês podem notar que estamos todas de branco para simbolizar o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitado. Ele vive. Nós vamos aproveitar essa oportunidade de Páscoa, porque nós estamos seguindo o cronograma do Vem Segue-me. Vai ser uma semana muito importante. Para algumas de nós, é a semana mais importante para a humanidade, pois houve acontecimentos muito especiais, né? Como o sacrifício de Jesus Cristo, crucificação, sua morte e sua ressurreição. Então, Feliz Páscoa é um momento de alegria e felicidade, né? Nós acreditamos que, apesar de Cristo ter morrido, sofrido por nós, né? Ele ressuscitou e ele vive. Então, essa é a nossa grande alegria, né? Ele vive. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho o que era a Páscoa, qual era o seu significado e por que a celebração dela entre os judeus, né? Antes de tomar um novo significado com Cristo. Laís, porque os judeus eles já celebravam a Páscoa. Então, nessa última semana que a gente tradicionalmente estuda, né? A segunda, a terça, a quarta, os judeus já estavam fazendo algumas tradições que eles estavam acostumados. Inclusive aqui no Vem Segue-me fala perfeitamente. E é a última semana do Ministério do Salvador, né? Isso, é verdade. Fala assim, eles nas tradições de Páscoa, eles preparavam alimentos, entoavam cânticos e se reuniam para relembrar a libertação da casa de Israel da escravidão entre os egípcios. As famílias escutavam a história do anjo destruidor que passou pela casa dos seus antepassados, que haviam marcado suas portas com o sangue do cordeiro. Em meio a essas celebrações tão ricas com o simbolismo da libertação, relativamente poucos estavam cientes de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, estava prestes a libertá-los da escravidão, do pecado e da morte. Muito legal nessa referência de libertar-os da escravidão real e ali Jesus Cristo da morte, né? Escravidão da morte. E do pecado, né? Que nos prende, né? Domingo, entrada triunfal em Jerusalém. Então tá, eu vou começar falando aqui para vocês sobre o Domingo de Ramos, né? Que foi a entrada triunfal do Salvador. Então já tinha sido profetizado lá na Bíblia para o Zacarias que Jesus Cristo ia vir no jumento em Jerusalém. E ele ia fazer essa entrada triunfal. E nessa época, eles já estavam nessa época de celebração, né, da Páscoa. E quando Cristo entrou, é uma tradição que eles já tinham de fazer somente com reis e pessoas importantes, né, conquistadores de terras, coisas assim. Eles faziam essa homenagem para a pessoa, né? Então, o Cristo foi homenageado dessa forma com os ramos de palmeira, com as folhas de palmeira, né? Então, todas as pessoas que estavam lá para agradecer e homenagear o Senhor, porque sabiam, né, de tudo que Ele fez, os milagres que Ele fez, e sentiram um pouco do amor dEle, né? E acredito que se nós estivéssemos lá, a gente ia querer estar lá. Então, quem não queria estar perto do Senhor para sentir, né? Então, toda a oportunidade que a gente tem para estar perto dEle, a gente tem que realmente ter e celebrar. Então, foi isso que aconteceu no primeiro dia, foi essa entrada triunfal, né? Logo depois, ele foi ao templo. Segunda-feira, purificação do templo. Ele foi no templo e é aquela famosa história de que eles chamam de purificação do templo, né? Ele chegou lá e ele viu que estava tendo mó fuzuê, tava todo mundo vendendo um monte de coisa, um grito ali, aqui, R$2 aqui, vende, sabe? Aquela feira mesmo, sabe? Tipo, era uma feira no templo. E eu acho que esse é um dos únicos momentos que a gente realmente vê, assim, Jesus Cristo, eu acho que bravo, né? Bravo, e ele, tipo, derrubou as mesas fala aqui na escritura, ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele realmente ficou bravo e ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
Então, eu fico imaginando assim... Nossa, se eu estivesse lá, né? Só assim, encolher assim. Ai, Jesus Cristo, a gente tem... Todas a experiências que a gente vê de Jesus Cristo até agora, ele é com muita compaixão, ele tá servindo, ele tá amando. E esse é o momento que ele tá furioso por causa do desrespeito ao templo. E a gente pensa da importância do templo, dele, né, dele estar puro e limpo, que é um local de adoração, e mostra muito o respeito de Cristo com o Pai Celestial. Como ele tem esse respeito e amor a ele, e ele ensinou isso pra gente, que a gente, no templo, a gente tem que estar, não pode estar lá na sala celestial falando de receita do bolo da avó, entendeu? A gente tem que estar lá com o nosso coração. Ficou legal isso? Mas é isso mesmo. Quantas vezes eu pensei... Que às vezes a gente tá na sala verdade. fechada, a gente vê alguém e assim, começa outros assuntos que... Não, lá no templo o lugar é de orar, a gente tá lá para fazer as coisas que tem que fazer, receber a revelação. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, sabe? Da gente tá no templo, tá esperando para fazer, sei lá, iniciatória, tá todo... E daí você tá, as mulheres estão lá conversando de coisas, sabe? A gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos falando. Se é uma coisa momento. espiritual, acredito que ok. Né? Eu acho que as pessoas ali, elas racionalizaram demais, né? É a casa do pai, é a casa do nosso pai, né? Não é a casa da mãe Joana, como a gente fala, mas a casa do nosso pai. A gente precisa manter a santidade, né? Não é só um simbolismo, mas é a nossa atitude perante a casa do Senhor, né? Então, acho que o Senhor deve ter pensado ali, né? Uma racionalização, porque uma coisa vai levando a outra, e quando você vê... E não é... É bem distante a linha, não é tênue, né? Entre você guardar a santidade e simplesmente fazer o ganho da sua vida ali, né? Enfim. E eu gosto muito também, porque a gente realmente vê... às vezes as pessoas ficam tipo, gente, Cristo era um Cristo, né, paz e amor, era só nananana. Mas quando o assunto era tipo guardar os mandamentos, Jesus Cristo era o Deus do Velho Testamento. Aquele Deus bravo que mandava enchente, que tipo, não... Você me desrespeitou? Vamos mandar enchente, vai, sabe, como fala, inundar o mundo todo. Vocês me fizeram... É a mesma pessoa, entendeu? E às vezes a gente esquece, a gente tenta lembrar assim, só de, mas Jesus Cristo não ia, tudo bem, ele ia amar todo mundo, ele ia aceitar tudo, tá tudo bem. E não é assim. Isso hoje lembra... é muito, só seja no fim vai dar tudo certo, faz o que você quiser fazer e tá tudo certo, né? Isso lembra muito, assim, da gente poder dar limite mesmo, quanto o limite é importante mesmo no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acha, tudo bem, isso aqui tá ok, né? Não, tem que ter um limite, né? Impor no nosso próprio lar regras para os filhos. A partir dessa hora não tem mais telefone. E porque o nosso lar é um templo, né? É o nosso refúgio, é um lugar que tem que ser puro. Então a gente tem que também dar essas ordens para o nosso lar. Eu acho que ele quis dar essa ordem e a gente tem que trazer isso para o nosso dia, né? Além do templo que está lá escrito, né? Casa do Senhor, santidade ao Senhor, para a gente se lembrar disso. Importante também que o nosso lar seja uma santidade ao Senhor também, né? É interessante que ele limpou já o templo antes, né? No começo, e ele está limpando ali de novo. Ou seja, eles não aprenderam a lição, né? E muitas vezes a gente repete erros, né? E Cristo está ali para a gente poder se arrepender, para poder fazer melhor, né? Mas... E uma coisa muito importante, Lê, desculpa te cortar, que eu esqueci de falar sobre o ramo das... tem a escritura de Mateus 21:9, fala assim: e a multidão que ia adiante que o seguia chamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos, né? E na festa dos tabernáculos, eles já comemoravam a libertação do Israel nessa entrada prometida, e o povo cantava as palavras de Salmo 118 e agitavam com os ramos da palmeira, e fizeram essa mesma coisa para Jesus. Que lindo. Então, eles reconheciam, né, que ele era, sim, o Messias, né, prometido Jeová. Que ele ia salvar eles, né? Salva-nos, Senhor. Eu acho lindo o brado de Hosana, né? A gente até tem na nossa igreja, então é muito legal. Terça-feira, pregação em Jerusalém. E aí, então, chega a terça-feira, que já é o terceiro dia, né? E na terça-feira ele está pregando para o povo. É a última oportunidade que ele tem de pregar para o povo, né? Arrependimento, poder ensinar tudo que ele tem para ensinar, né? E muito do que ele faz é ensinar por parábolas.
E aqui ele está novamente ali mostrando quão hipócritas são os líderes religiosos judeus, né, nessa época. Tudo que eles ensinam uma coisa, fazem outras, né? E basicamente isso. Então as escrituras já existiam, né? E aqui a gente aprende ainda mais quanto Jesus Cristo sabia das escrituras. Ele era muito conhecedor das escrituras. E ele usa muito delas nesses próximos versículos, né? Na verdade, são 3 capítulos que abrangem a pregação em Jerusalém, que é Mateus 21, 22 e 23. Então, tem bastante ensinamento aí. Aqui vemos que Jesus Cristo, ele amava muito as escrituras, né? E que ele estava cumprindo com todas as passagens do Velho Testamento. Então, ele cita muito das próprias escrituras que estão se cumprindo. E já as escrituras não parecem tão antigas, parecem mais recentes para essas pessoas, né? Aqueles que reconhecem, aqueles que são estudiosos, que lembram, já estão se familiarizando mais com tudo e percebem então que ele é o Cristo, né? Por isso que eles fazem tanto brado, eles ficam tão felizes, né? Sabendo que ele era o rei, que ele estava ali para salvá-los. Quarta-feira, continuação da pregação. Na quarta-feira, Jesus Cristo continua sua pregação e ele está divertindo os seus seguidores, né, do que ia acontecer por causa do sacrifício dele. Ele já sabia que ele ia morrer, ele já tinha avisado os discípulos e os apóstolos dele, né? Então ele disse da grande destruição que ia acontecer em Jerusalém, ele adverte sobre os falsos profetas, ele fala da hipocrisia, né? Tem uma parte bem interessante que ele fala que falam com a boca, mas não com o coração, e ele fala sobre os pensamentos, sobre como nós devemos cuidar dos nossos pensamentos e na nossa real intenção, nas nossas ações. Ele nos adverte para estarmos em lugares santos, né? Nos mantermos em lugares santos. Bom, ele continua a sua pregação, né? Fala sobre a segunda vinda dele, na verdade, como ia ser, e talvez alguns poucos eventos que iam preceder essa segunda vinda dele. No capítulo 25 de Mateus, ele conta pra gente sobre a parábola das 10 virgens, muito famosa, né? E também a dos talentos, que a gente vai se aprofundar mais conforme as semanas, né? No estudo do Vem Segue-me, a gente vai falar mais sobre todas essas parábolas que Cristo nos ensinou. Mas isso foi para quarta-feira. Quinta-feira, a Páscoa e o sofrimento de Cristo no jardim do Getsemane. Na quinta-feira, a gente vai abordar o capítulo 26 de Mateus, que tem várias histórias, é um capítulo bem rico e um dos mais importantes que Cristo instituiu foi a ordenança do sacramento, onde ele fala, né, para reunir os apóstolos e fala sobre o sacramento, sobre o pão e a água. E ele também fala que um deles ali ia trair, né, que a gente sabe que é Judas. E também, ele é uma das partes mais importantes também, que fala quando ele vai para o Getsemane. E ele sofre ali, né? E ele até fala um pouco assim da carne ser fraca, né? Talvez porque ele, né? Que depois a gente, né? Que fala, se necessário para esse cálice de mim, né? Mas todavia seja a vossa vontade. Então, ali eu acho que Cristo já estava bem apreensivo, sabendo do que estava acontecendo, né? E lembrou-se Pedro, aí no último versículo fala, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, né, chorou amargamente. Então tudo isso aconteceu na quinta-feira, foi muita coisa. Sexta-feira, julgamento, crucificação e sepultamento. Na sexta-feira, aconteceram muitas coisas também e foi o dia, né, final de Cristo na Terra. Aconteceu o seu julgamento, ele foi levado às autoridades locais e eles decidiram crucificá-lo, que era tipo assim a pena, né, máxima. Ele foi crucificado com bandidos, né? E também na sexta-feira foi então o seu sepultamento. Mas a coisa mais bonita disso tudo na sexta-feira e a lição que eu acho que a gente pode aprender é quando Cristo fala, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa-os. Então, mesmo sendo crucificado naquela hora, mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu, ele ainda teve essa atitude de perdoa eles, Pai. Né? Eles não sabem. E foi aí que ele falou também, ele se dirige ao Pai e fala, né, está consumado.
fiz o que eu tinha que fazer. E ainda em Mateus 27, no versículo 46, diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Fiquei bem pensativa, né? Quando Cristo falou isso para o nosso pai, para o pai dele. Por que ele estava desamparado? Porque ele estava se sentindo assim. Encontrei uma citação que diz o seguinte: para que o supremo sacrifício de seu filho fosse tão completo quanto foi voluntário e solitário, o Pai retirou de Jesus, por um breve momento, o conforto de seu espírito, o apoio de sua presença pessoal, para que sua expiação fosse infinita e eterna. Jesus Cristo teve de sentir como era sofrer não somente a morte física, mas também a espiritual, sentir como era ter seu espírito divino retirado, deixando-o numa solidão total, abjeta e desesperadora. Por ter Jesus trilhado esse caminho tão longo e solitário, completamente sozinho, nós não temos de fazer isso. Até arrepiou. E quantas vezes a gente se pega, né? Tipo, Pai Celestial, por que que... Até Joseph Smith, que a gente já comentou em episódios passados, né? Por que que você está me deixando? Até Jesus Cristo sentiu isso. Mas era necessário, ele tinha que sentir o que nós um dia ia sentir, para ele poder realmente compreender a nossa existência. E por ele ter sofrido, nós não precisamos sofrer. Exatamente. Né? A gente pode sentir a dor, mas a gente tem que ter a esperança. A gente não precisa passar pelo Getsemane, né? Ele já passou por cada um de nós. Interessante, eu penso muito nisso, né? Muitas vezes, a gente fala muito isso, né? Principalmente na igreja, a gente fala, ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. A gente sofre demais com as nossas provações, né? Mas o sofrimento dele foi ainda maior por cada um desses nossos sofrimentos, né? Ele sofreu tudo junto. Ele sofreu cada uma das nossas dificuldades ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo por nós, cada um de nós especificamente, um a um, né? Eu fico imaginando que, não sei, eu fico pensando nele naquele momento, na expiação, ele pensando em uma multidão de pessoas, sabe, vindo na cabeça dele, todas as pessoas que ele já curou e ainda estaria curando através da expiação, e o quanto mais profundo é cada um dos nossos pecados aos olhos do Pai. Mas né? o sentido que a gente não precisa sofrer é porque ele pagou a justiça. Se a gente tivesse que pagar realmente pelos nossos pecados, a gente não ia aguentar. Então, ele, que era um semideus, que ele foi o nosso redentor, por isso que a gente não precisa sofrer, porque ele pagou a justiça, né? Claro que a gente vai ter as dores, mas se a gente precisasse, se cada pessoa tivesse que pagar por todos os pecados, eu não sei se a gente ia aguentar, porque se ele mesmo quase não aguentou, né? E ele tinha uma capacidade muito maior, né? Tem estudos de médicos na internet, né, que falam sobre como foi cada coisa que ele sofreu, né? Que saiu suor de gotas por cada poro, coisas que realmente a gente não pode imaginar, né? Então, é nesse sentido que a gente não precisa sofrer. E à frente, ali no versículo 50, vai explicar pra gente que, na verdade, Cristo, ele estava sozinho e ele escolheu a hora que ele entregou o seu espírito. Ele escolheu, ele aguentou até o último segundo. Aqui no 50 fala, rendeu o espírito. Né? E se a gente for pegar outras referências, em Gálatas 1:4 fala, deu a si mesmo. Estou pegando pedacinhos das escrituras. Em Lucas 23:46 fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então foi ele que entregou. Foi voluntário. Foi voluntário. Como você falou. Exatamente. Voluntário. Ele esperou até ele não conseguir mais mesmo sozinho. E ali ele sentiu a morte espiritual. Eu fico imaginando as pessoas que passam por... Ele fez a passagem dele, né? Ele estava pronto. Ele falou, agora eu estou pronto para... Né? As pessoas que estão mortas espiritualmente por doenças que acometeram elas, psicológicas, psiquiátricas, emocionais, onde a gente olha e vê pessoas que perderam a luz,
mas é uma morte um pouco espiritual também, né? E Jesus sentiu isso. Então, ele é o único que sabe, né? A gente pode confiar nele, porque ele é o único que passou por todo tipo de situação. Fome, todo tipo de situação. Ele vai saber, né? Nos socorrer. Então, nesse momento aqui, ele entregou o seu espírito ao Senhor, né? E quão importante é a gente nos arrependermos, nós pagarmos, né, digamos assim, esse preço de volta, que é um preço tão pequeno e que, na verdade, nos transforma e faz com que nós sejamos melhores, né, que é o arrependimento. Tem uma outra citação aqui, se vocês estiverem embaixo... Posso ler? Pode ler pra gente. Muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que um enfoque constante, diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Posso complementar com mais uma coisa? Uhum. Tem um discurso maravilhoso do Elder Wilcox que fala "Sua graça basta". E ele fala assim: uma jovem me procurou certa vez e perguntou se poderíamos conversar. Respondi: claro, em que posso ajudar? Ela disse: simplesmente não entendo a graça. Respondi: o que é que não entende? Ela disse: sei que preciso fazer o melhor de mim e depois Jesus faz o resto, mas nem sequer consigo fazer o melhor de mim. Repliquei: a verdade é que Jesus pagou nossa dívida na íntegra. Ele não deixou parte sem pagar. Pagou tudo, ele quitou a dívida. Ela disse: certo, então não tenho que fazer nada? Ele falou: não, respondi, você tem muito a fazer, mas não é para pagar a dívida. Todos nós ressuscitaremos, vamos todos voltar à presença de Deus para sermos julgados. O que nossa obediência determinará é até que ponto nos sentiremos à vontade na presença de Deus e qual grau de glória receberemos. Uau. Então, ele fala: Cristo pede que demonstremos fé nele, nos arrependamos, façamos e guardemos convênios, recebemos o Espírito Santo e perseveremos até o fim. Então, é muito legal. Quem quiser ler esse discurso também, a gente pode deixar na descrição, que ele é maravilhoso. Então, Cristo não complementa nada, tá tudo, né, tudo pago. Se a gente às vezes, ele até fala, acho que nesse discurso, se você imagina uma linha assim, tipo, eu tô aqui, quero chegar aqui. A gente acha que a gente tem que vir até aqui e que daí Cristo desenha o resto. Mas que na verdade não, ele desenhou já tudo. Uhum. Tá desenhado, ele tá com a gente lá desenhando do começo ao fim. Porque a graça dele é capacitadora, né? Isso. Ela faz com que nós possamos, juntamente, claro, né, com ele, chegar lá, né? Verdade. E é, Com o suficiente. e é o que você falou, ela transforma, né? Uhum. Então, assim, ele fala até um exemplo de um piano, de uma mãe que paga aulas de piano para o filho. Tá pago já. O filho só precisa ir lá, treinar o piano e praticar. Então, é isso que vai, né? É o filho indo lá que ele vai se tornar um músico, né? Então, ele precisa dessa transformação, que é o quê? É aprender passo a passo, que é essa experiência terrena que a gente tem aqui, que é o plano lindo do Pai Celestial que ele deu para todos nós, né? Para a gente vir aqui na Terra e uma das coisas que Jesus Cristo, que a gente aprende, é que Jesus Cristo cresceu em graça, de graça em graça, né? Então, ele teve que crescer, ele teve que evoluir para conseguir também se tornar perfeito. A gente, assim como ele, para a gente poder alcançar o reino de glória, o mais alto reino de glória, a gente também tem que se aperfeiçoar. Não dá para só ficar em casa sem fazer nada, nenhum pecado, quietinho, paradinho, que tá tudo certo. A gente tem que aprender, a gente tem que evoluir também. E a gente não pode, né, ficar se cobrando de ser perfeito, porque a perfeição a gente já Só estudou. é alcançada depois. Só é alcançada depois e significa ser completo, né? Então, Sábado. O corpo de Cristo repousa na tumba, enquanto ele ministra no mundo espiritual. Eu achei legal que entrou um pouquinho na questão do sábado, que o corpo de Cristo, então, tá repousando na tumba.
E eu vou passar rapidamente as escrituras de Mateus 27, 62 e 66, que tá ali os principais sacerdotes, né, na casa de Pilatos, e falando para Pilatos, né, Senhor, lembramo-nos daquele enganador que vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles estavam preocupados ali, né, peraí, a gente tem que parar isso de acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer. Então eles falaram, manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não seja caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e aí digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro, que seria matá-lo, né? Então, Pilatos... Que safados. Pois é. Aí Pilatos, então, faz o que vocês acham melhor, vamos guardai-o como entenderdes. E indo eles, tornaram seguro o sepulcro com a guarda selando a pedra. Então, eles tinham lá os guardas. E aí, enquanto o corpo dele está na tumba, ele ministra no mundo espiritual. E aí, em Doutrina e Convênios, a gente tem toda uma sessão que foi revelada ao profeta Joseph F. Smith, que ele estava pensativo sobre as escrituras de Pedro e da visita do Senhor ao mundo espiritual. Então ele recebeu aí mais instrução sobre esse período, né? E aprende sobre os reinos de glória e aprende sobre esse período da vida pós-mortal, né? Depois que morremos. Sobre o próprio mundo espiritual, né? Exato. E aí, então, a gente aprende, foi ali que a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre como nós podemos nos achegar mais a esses graus, né, de glória. Domingo, a ressurreição de Jesus Cristo e a aparição aos seus discípulos. No domingo pela manhã, então, Maria Madalena, uma amiga muito próxima do Senhor Jesus Cristo, ela foi lá visitar, pois ela queria cuidar, né, do corpo dele, ver se estava tudo certo. E, para sua surpresa, ela encontra a tumba vazia, né? Então, aqui diz o seguinte, eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e revolveu a pedra da porta, e estava sentada sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e tornaram-se como mortos. Mas o anjo, falando, disse às mulheres, vós não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E ide imediatamente dizer aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo disse. E saindo eles apressadamente, elas do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas anunciá-los aos discípulos, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, e ide dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Imagina a emoção delas, né? Que lindo. De encontrar o Senhor, né, que elas têm tanto respeito, tanto amor, né, sabem que é o Filho de Deus, né, o Messias, o Jeová, quem veio salvar. E imagina aquele momento que especial, né? Isso me lembra daquele texto que eu li, acho que num dos primeiros episódios que eu tava falando das mulheres, que Cristo vem até as mulheres, né? Mulheres foram as primeiras pessoas a verem Cristo ressuscitado. Eu fico imaginando, nossa, não consigo nem imaginar como deve ter sido uma experiência gloriosa. Gloriosa. E eu também fiquei pensando que Cristo, ele deu mais um ensinamento sobre a ressurreição, né? Ele se batizou para que a gente fosse batizado. E agora ele ressuscita, ensinando que nós vamos ressuscitar. Que é algo muito importante para a nossa doutrina, né? Para a nossa doutrina de salvação. Então, que conforto a gente tem, que a gente vai vencer a morte, né? E mais uma vez a gente falou, todos nós vamos porque está pago. Então, a ressurreição é para todos, né? Eu amo essa verdade, eu amo essa doutrina, né? De que realmente não importa quem sejamos, o que já tivemos feito na nossa vida, isso é uma coisa que Jesus Cristo garantiu para todos os seres, né? Que nós vamos ressuscitar e que nós vamos, como Ele,
juntar nosso espírito com o nosso corpo novamente, só que dessa vez perfeito, né? E não vamos ter limitações. Então, assim, vai ser grande o dia, né? E graças a Ele, nós temos a oportunidade hoje de gozar uma vida aqui na Terra, mas que a gente sabe que nós vamos ressuscitar, né? Que nós temos a oportunidade de acordo com como nós vivemos aqui na Terra, temos o desejo, né? De estarmos de volta com Ele, com nosso Pai. Foi linda também a passagem rapidinha de Tomé, né? Tocando, tendo que ver, né? E Cristo se achega dele, né? Ver para crer. Mas eu me toquei muito, a gente vai postar os vídeos também que estão disponíveis para a gente poder ver cada dia da semana, da última semana de Cristo na Terra, né, na semana da Páscoa, quão importante é a gente ter esse testemunho por nós mesmas, né, de que Ele vive, né, Cristo realmente Ele morreu, mas Ele vive, Ele ressuscitou, e isso tem que ser muito claro no nosso coração, de que porque Ele vive, hoje nós podemos desfrutar das bênçãos da expiação, que é o arrependimento diário, é sermos melhores com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso emprego, né? É cair e levantar, e porque Cristo, ele proporcionou isso, né? O inimigo, ele quer que nós pensemos que não tenta mais, você fez tão feio, já tá tão no buraco, não, a gente precisa se levantar, porque é para isso que Cristo se doou para nós, né? Ele veio para quebrar todas as barreiras, né? Além da morte, ele venceu, né? Ele pode vencer qualquer desafio que a gente esteja passando, ele pode vencer a dor. Dor física, dor emocional, Dor física, emocional, de uma perca de emprego, de quando alguém morre, ou todas essas coisas. Tem até um vídeo da igreja que a gente vai tô pensando postar nele depois, que fala sobre isso, né? Que Cristo venceu todas as dificuldades e que nós podemos, com Ele e através dele, também vencer. E que eu fico pensando assim, na Páscoa, né? Claro que para quem tem criança é um momento também muito assim divertido, né? De coelhinho de Páscoa, ovos de Páscoa, né? Chocolate. Mas que chocolate, mas que a gente tem, eu acho que o convite talvez seria tentar fazer essa Páscoa um pouquinho diferente, né? Tentar focar um pouquinho mais em Cristo, porque não é sobre o coelhinho da Páscoa, não é sobre o chocolate, não é sobre o ovo. A gente celebra a Páscoa por causa de Cristo, por causa dessas coisas que a gente falou, né? Uhum. Eu lembro, tinha uma menina que morava comigo quando eu estava na BYU Idaho, e na semana da Páscoa eles faziam um jejum de mídias sociais. E também qualquer coisa tipo mídia. Então, naquela semana da Páscoa, o sacrifício deles era, a gente não vai assistir nenhum filme, a gente vai só, sabe, focar. E eu sempre achei isso muito lindo, porque traz um espírito diferente. A gente realmente tem que refletir naquela semana da Páscoa e por que a gente está celebrando. Engraçado que ano passado, tentando ensinar para o Liam sobre a Páscoa, eu falei, eu sempre ficava repetindo, né? Liam, o que é a Páscoa? Foi quando Jesus morreu e viveu de novo. E repeti isso muitas vezes. Sei que até hoje ele fala bem direitinho, assim, filho, o que é Páscoa? Quando Jesus morreu e viveu de novo. E toda hora que a gente fala, né, de morreu, aí na minha cabeça já vem, viveu de novo. Que fica também pra gente, né? Então que a gente possa... Não é só morrer, não. Vai viver de novo. E a gente, quando a gente ensina os nossos pequeninos, né, a gente acaba fixando mais na nossa mente, a gente acaba aprendendo também. E que fica a esperança que o nosso corpo, né, hoje a gente tem um corpo decaído físico, né, e a gente vai ser ressurreto com o nosso corpo forte, né, e que promessa maravilhosa, né, de esperança, né, de alegria e de ter Cristo ao nosso lado. É interessante que, para mim, depois que minha mãe faleceu, é difícil eu pensar nela como uma pessoa que nunca mais vou ver de novo. É muito difícil na verdade, nunca ver esse pensamento. Uhum. Quando eu sonho com ela, é como se eu estivesse sentindo, eu tenho pouco tempo para aproveitar com ela, que daqui a pouco eu vou acordar. Só que eu não sei que é um sonho, né? Eu tô dentro do sonho e eu penso, eu tenho que falar sobre isso agora, eu preciso que ela saiba o que está acontecendo na minha vida, eu preciso trazer ela para fazer isso junto comigo agora. Porque eu sei que vai acabar daqui a pouco, eu sei que ela vai ter que ir embora, vai ter que sair daqui da minha casa daqui a pouquinho. E é interessante que esse sentimento é constante. Eu estava até contando para minha família faz tempo já, eu passei do lado de uma lojinha assim, e eu falei, minha mãe ia amar essa lojinha.
E aí, na minha cabeça veio, não vejo a hora de estar com ela de novo para poder fazer essas coisas. Não essas coisas, né? Mas poder estar aproveitando esses momentos com ela. E na minha cabeça não vem esse momento de perda ou de luto, me vem essa esperança de que eu vou poder ter isso de novo. Né? Que no mundo futuro eu vou estar lá com a minha família inteira. Então é bem especial quanto a gente pode esperar na ressurreição também para nós. Muito lindo. Muito lindo. Compartilhe do mesmo sentimento. Só para complementar uma última coisa aqui, eu achei bem legal que eu estava pensando muito sobre o sábado. A gente sempre fala do sábado, né? Como eles celebravam o sábado no sábado. O sábado deles, que era o nosso domingo, era celebrado no sábado. E fala que a partir daí, a partir da ressurreição, foi quando os cristãos começam a celebrar o domingo como dia sagrado, ou o sábado, que depois da ressurreição do Salvador se tornou o dia santo, que isso está em Atos 27. Obrigada, Lele, então, por compartilhar sua experiência com a sua mãe. Que coisa linda, né? Até nos remete a uma citação que está aqui no manual do Vem Segue-me, que fala, né, que Jesus Cristo vai nos conceder esperança e alegria. Elder Gong fala assim: a ressurreição concede esperança àqueles que perderam algum membro de seu corpo, àqueles que perderam a capacidade de ver, ouvir, andar, ou aqueles que foram vencidos por doenças implacáveis, doenças emocionais ou aqueles com capacidade reduzida. Ele nos encontra, ele nos restaura. Além disso, pelo fato de o próprio Deus expiar os pecados do mundo, ele pode, com misericórdia, socorrer-nos de acordo com nossas enfermidades. Nós nos arrependemos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Então, Cristo vem para isso. E eu acho lindo, no final do capítulo de Mateus 28, para fechar, que Cristo diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Então, que nós lembremos que Cristo está conosco, né? Como a gente falou no episódio passado, ele está à distância de uma mão para nos puxar. Ele sempre vai estar conosco, apesar dele não estar mais aqui na terra presente conosco. Ele promete aqui para nós que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigada por estar ouvindo e estar nos assistindo. Então a gente se vê até semana que vem.